Então nós estamos aqui, infelizmente na semana passada nós não tivemos nosso encontro de oração, porque estávamos no cerco de Jericó, unidos com toda a paróquia, e também foi uma bênção para quem esteve presente, completando ali 35 anos de Paróquia Santa Luzia, aos pés do Senhor em adoração. E agora nós voltamos aos nossos encontros. Semana passada nós iríamos falar sobre Moisés e nessa semana iríamos falar sobre Davi, mas em alguma maneira aqui que eu vou tentar fazer os dois encontros em um só, então eu vou precisar bastante da atenção de vocês. Amém? Então vamos. Para quem está nos acompanhando, nós estamos fazendo a série desse livro aqui, A Bíblia Explicada. Nesse livro aqui, John Bergsma, que é um doutor em Bíblia, ele resume, ele sintetiza toda a Sagrada Escritura em 6 alianças. Ele vai dizer que se pudéssemos resumir a Bíblia inteira, nós poderíamos resumi-la em 6 alianças. Deus faz aliança com o seu povo. Essa aliança, primeiramente, com Adão, essa aliança é quebrada. Depois, a aliança com Noé, essa aliança é quebrada. Depois, a aliança com Abraão, essa aliança é quebrada. Depois, a aliança com Moisés, com Davi, com os profetas, até que chega a nova e eterna aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele não quebra essa aliança, é uma aliança perfeita, por isso que é aliança nova e eterna. Então, no encontro passado, nós iríamos falar de Moisés, como eu falei, e nesse encontro iríamos falar de Davi. Eu vou tentar juntar os dois, e no próximo encontro, que vai ser o último do ano... Peraí, que agora treinamos, e agora você vai falar. O nosso próximo encontro, que será o último do ano, nós falaremos sobre a nova e eterna aliança, e já adiantando para vocês que nós teremos aqui o pessoal da Colo de Deus. Então vai vir o Paulinho e a Bel de Jacareí, estarão pregando para a gente. E também o Ministério de Música da Colo de Deus, que é a minha irmã. E o Diego, meu cunhado, vai estar aqui junto com a gente. Mas é o carisma Colo de Deus, amém? Vamos fazer aqui uma adoração ao Santíssimo por conta dessa nova e eterna aliança. Beber de outros carismas é muito bom para a nossa comunidade. Então é o último encontro do ano. Eu queria mesmo que dessa vez, mais do que nunca, você fosse um samaritano e chamasse mais pessoas, para que o nosso último encontro do ano vai ter adoração ao Santíssimo, vai ter muito momento de vivência fraterna aqui, para vocês conhecerem outros carismas, e eu queria muito que você estivesse aqui, tá bom? Parece simples, mas nós começamos em setembro os nossos encontros de oração, dia 2 de setembro de 2025, nós começamos nossos encontros de oração. De lá para cá, sabe quantos livros a gente já leu? 3 livros. Quantos livros você leu esse ano? Já leu 3, ó. Palmas para você. Você já leu 3 livros esse ano. Dá uma salva de palmas para você aí. Na comunidade, nós fizemos lá a revisão e nós lemos 7 livros esse ano, em comunidade. Esse é o nosso intuito, trazer esses conteúdos espirituais um pouco mais aprofundados para vocês, porque também a crise do nosso tempo, a falta de conversão do nosso tempo também é uma certa falta de inteligência. As pessoas estão reduzindo a experiência de fé a uma experiência meramente sensitiva. E quando elas sentem mais em outro lugar, quando elas sentem mais em outra coisa, ou quando elas deixam de sentir, elas pensam que Deus já não está fazendo, porque virou um sentimentalismo. Então, uma proposta do nosso encontro de oração é justamente trazer conteúdo sólido, porque, como diz São Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, já era para a gente estar consumindo alimento sólido, mas a gente ainda precisa de leite espiritual. Que isso não aconteça aqui. É bom ter leite, não é verdade? Mas mais ainda é alimento sólido. Quando você toma um copo de leite, logo daqui a pouco você está com fome. Quando você come alimento sólido, esse alimento fica por mais tempo no seu organismo te saciando. Essa é a nossa proposta. Pode ser que você saia daqui sem sentir nada. A nossa proposta também é que você sinta, porque nós somos carismáticos. Nós não somos contra os sentimentos. Nós achamos que isso é importante. Mas nós queremos transformar mais do que o seu arrepio, nós queremos transformar a sua mente e o seu coração. Então vamos lá para a gente entender sobre a aliança com Moisés e sobre a aliança com Davi. Como eu disse, presta bastante atenção, hoje eu vou precisar mais do que nunca da atenção de vocês, porque eu vou tentar sintetizar vários livros da Bíblia em 20, 30 minutos, tá bom? Mas que Deus nos ajude e o Espírito Santo nos guie. Então no último encontro nós estávamos falando da aliança com Abraão. Quem lembra da aliança com Abraão aqui? Quem estava no último encontro?
nós falamos da aliança com Abraão. E ali nós percebemos que aconteceram coisas muito interessantes. A primeira coisa é que, ao fazer a aliança com Abraão, Deus pediu para que Abraão repartisse os animais e ele passou no meio, mas Abraão não passou. Lembram disso? Isso significa, portanto, que Deus colocou sobre si a responsabilidade das nossas infidelidades. Porque quando no Antigo Testamento você fazia um juramento com alguém, você matava animais, partia ao meio e, como é o fio do bigode, você passava no meio do animal, ele passava no meio do animal, e se alguém não cumprisse aquela promessa, era como se nós disséssemos que aconteça com quem não cumprir essa promessa a mesma coisa que está acontecendo com esse animal. Seja derramado o nosso sangue. Você tem o direito sobre a minha vida se eu não cumprir essa promessa com você. Com Abraão acontece isso. Quando Abraão duvida da promessa de Deus, Deus fala, então vai lá, pega um animal e reparte. Mas na hora de pedir para Abraão passar, Deus não pede para ele passar. Apenas Deus passa no meio da promessa, no meio dos animais. E isso tem um simbolismo muito interessante, como eu falei, de que somente Deus se comprometeu ali, de tal modo que se Abraão fosse infiel à promessa como foi, não recairia sobre ele as consequências desse não cumprimento. Recairia sobre Deus. E de fato, recaiu, porque ele é o Cordeiro de Deus que foi repartido por conta dos nossos pecados. Amém? E depois disso, então, Abraão, ele recebeu de Deus uma tripla promessa. A primeira é que Abraão seria uma grande nação. A segunda é que Abraão teria um grande nome. E o terceiro é que Abraão seria uma bênção para muitas pessoas. Uma causa de bênção para muitas pessoas. E isso de fato aconteceu, mas levaram muitos anos. Então, para se chegar até Moisés, passou, eu vou ter que resumir bastante aqui, mas Abraão, ele falece, ele deixa o seu filho Isaque, que é o filho da promessa, que é levado lá, mas na hora H, o Senhor poupa o filho dele e não pede para Abraão sacrificar Isaque. Isaque tem também filhos, e desses filhos saem Jacó, e Jacó, ele tem 12 filhos, que são as 12 tribos de Jacó. E no final da sua vida também Jacó tem o seu nome mudado. Assim como Abrão virou Abraão, Jacó vira Israel. Então são as 12 tribos de Israel, que é daí que sai o povo de Deus, o povo eleito, o povo de Israel. Então quando nós falamos o povo de Abraão, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, quem é esse povo? É Israel, que é o povo eleito de Deus, o povo escolhido de Deus. Amém? Então, dessas 12 tribos, eles começam a ter filhos. Se aqui na comunidade nós já temos um monte de filhos, imagina você juntar 12 tribos. O povo começou a se multiplicar, certo? Veio uma grande penúria, uma grande fome sobre a região ali onde eles estavam. Eles começaram a migrar para uma terra chamada Egito. E chegando ali nessa terra, estava tudo bem, eles se instalaram, começaram a fazer suas coisas, porque havia uma promessa sobre esse povo, uma promessa de prosperidade, uma promessa de uma grande nação. Então Deus também deu a eles essa promessa de fertilidade, tá? Numa dessas histórias também você já conhece, que é a história de José do Egito, tentam vender, num momento de penúria, tentam vender o seu irmão, matar o seu irmão, na verdade. Ele consegue ser liberto e depois ele vira auxiliar do faraó do Egito, acolhe essa família ali, e ele lembrava que eram os seus irmãos. Você está lembrado dessa história na Bíblia? Tudo isso foi acontecendo ao longo de centenas de anos, de séculos e séculos e séculos. Mais ou menos 400 anos onde eles ficaram instalados ali no Egito. De primeiro momento, era uma amizade, era uma certa relação. Ó, vocês estão aqui na minha terra, vocês pagam os seus impostos. Existia uma certa escravidão, mas não era uma escravidão tão forte. Em dado momento, quando perceberam que aquele povo se multiplicava igual rato, igual coelho, os egípcios começaram a ficar com medo. Mas peraí, se esse povo começar a crescer demais, o que vai acontecer? Eles vão roubar o nosso território, eles vão roubar o trono nosso aqui dos egípcios. E assim começou a acontecer uma escravidão mais forte da parte dos egípcios para com os israelitas. Então, aqui nós entendemos o porquê que surge Moisés. Deu para entender? Eu tentei resumir 400 anos para você. Deu para entender? Então agora abre comigo lá Êxodo capítulo 2, que você, nesse contexto, onde esse povo se instalou naquele lugar e começou a receber uma escravidão mais forte, no Êxodo capítulo 2, no versículo 23 e 24.
Êxodo capítulo 2, versículos 23 e 24. Vai dizer o seguinte: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas, que gemiam ainda sob o peso da servidão, chamaram, e do fundo da sua escravidão subiu o seu clamor até Deus. Deus ouviu os seus gemidos e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e reconheceu-os. Isso é muito bonito. O povo clamando na escravidão, e Deus ele se recordou da sua aliança. Qual que era a aliança? Esse seria um grande povo. Eles seriam benditos entre as nações e seria um grande nome. Como que pode agora esse povo estar sendo escravizado dessa maneira? Então esse povo que também recordava dessa aliança de Abraão, de Isaque e de Israel, começaram a clamar a Deus. E é muito importante isso. Olha que bonito, ó. E do fundo da sua escravidão subiu o seu clamor até Deus. Quantas e quantas vezes também nós não estamos no mais profundo do poço? Quem aqui já passou por essa experiência sabe. E a gente pensa que estando no fundo do poço, o Senhor não vai nos escutar. O Senhor não vai nos ouvir na nossa podridão, nos nossos pecados. Mas é exatamente nesse momento onde parece que já não há mais saída que o Senhor nos ouve. Do fundo da sua escravidão subiu o seu clamor até Deus, ele ouviu os seus gemidos e lembrou-se da aliança. Assim também acontece comigo e com você. Nunca é tarde demais, não há buraco tão profundo que eu e você nos enfiemos que as mãos do Senhor não possam nos alcançar. Desde que nós não paremos de rezar, desde que nós não paremos de clamar, do fundo dos nossos gemidos, aqui a palavra vai dizer, ó, dos seus gemidos. Sabe quando você está com tanta dor que você não consegue nem pedir, você só geme mesmo assim? Não consegue falar. Só quem teve essa dor na alma sabe o que é isso. Mas é nessa oração que muitas vezes o Senhor encontra. Não é em palavras, não é em gestos muito bonitos, mas como eu falei, o tema do nosso encontro de hoje fala, Deus vê o coração. E vendo o coração, ele vê também a nossa necessidade. E assim surge Moisés. Se você ler aí o capítulo 3, vai falar da vida de Moisés. Então, qual era o plano A de Deus para que ele restaurasse o seu povo e libertasse o seu povo do Egito? Ele tinha um plano. Deus sempre tem um plano para mim e para você, amém ou não? O problema é esse, o problema é que a gente estraga. Mas Deus, ele sempre tem um plano para mim e para você. O plano A de Deus para libertar Israel se chamava Moisés. Qual que era o problema? Moisés. O plano de Deus era Moisés, o único problema era Moisés. O plano de Deus na sua vida é muito claro, o único problema é você. O plano de Deus na minha vida é muito óbvio, mas o problema sou eu. Mas Deus não desiste. Então, qual que era o plano A de Deus? Moisés. Moisés, o nome Moisés significa aquele que é tirado das águas. Eu não sei se você sabe a história. Moisés é um filho hebreu, ou seja, ele é um israelita. Só que naquela época, como os egípcios estavam com medo de os homens egípcios, os homens israelitas, ficarem fortes e tomarem o poder, o que eles começaram a fazer? Todo mundo que era homem morria. Quando nasceu Moisés, hebreu, israelita, ele nasceu ali, a mãe dele falou, vão matar o meu filho. O que ela fez? Cuidou do menino até certo ponto. Chegou um momento que ela colocou ele num cesto, colocou ele no rio Nilo, e do rio Nilo, Moisés é levado até as beiras do palácio da rainha. E a rainha pega Moisés para cuidar como seu filho. E também paga a própria mãe de Moisés para amamentá-lo nesse período. Então, o faraó mandava matar os meninos, a sua mãe colocou ele ali. Moisés, agora ele era quem? Ele era tratado como filho da rainha dos egípcios. O que acontece com o filho da rainha dos egípcios quando o rei morre? Sucede o trono, amém ou não? Então qual que era o plano de Deus? Moisés, você não precisa fazer nada, eu já fiz. Você foi colocado na água, eu dei um jeito de entregar você para ser o filho adotivo da rainha, você fica quieto na sua, você fica tranquilo, que depois você vai crescer
você vai suceder o trono, e você, sucedendo o trono, vai conquistar o respeito do povo, e você vai poder libertar o seu povo da escravidão. Só faltou combinar com quem? Com Moisés. Mas você entendeu o plano A de Deus? O plano A de Deus era esse. Aí vai lá no versículo 11 ao 15, para você ver que faltou combinar com Moisés, que era uma pessoa muito tranquila de lidar. Moisés cresceu. Um dia em que saíra por acaso para ir ter com os seus irmãos, Êxodo capítulo 2, versículo 11. Um dia em que saíra por acaso para ir ter com os seus irmãos, ele foi testemunha de seus duros trabalhos e viu um egípcio ferindo um hebreu dentro dos seus irmãos. Lembre que Moisés era hebreu e ele estava morando com os egípcios. E os egípcios oprimiam e escravizavam o seu povo. Um dia ele saiu para andar e viu um egípcio escravizando e humilhando alguém do seu povo. É isso que está contando aqui. Ele saiu, não tinha nada para fazer lá no palácio, certo? Olha lá, saíra por acaso e viu essa cena. Pensa na sua cabeça nessa cena. Moisés andando e vendo alguém maltratando alguém da sua família. E Moisés voltando-se para um e para o outro lado e vendo que não havia ali ninguém, simplesmente matou o egípcio e ocultou na areia. Olha que pessoa tranquila. Percebeu a cena? Ele estava andando, olhou para um lado, não tem ninguém. Olhou para o outro, matou o egípcio que maltratou o hebreu. Aí, o que ele fez para ocultar o corpo? Escondeu debaixo da areia. Saindo de novo no dia seguinte, versículo 13, ele viu 2 hebreus que estavam brigando. E disse ao culpado, por que feres o teu companheiro? Agora não eram mais um egípcio e um hebreu, eram 2 irmãos do seu povo. Eles estavam brigando e Moisés quis tirar satisfação. Por que vocês estão brigando? Por que você está ferindo seu companheiro? Mas o homem respondeu, quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres porventura matar-nos como mataste o egípcio? E Moisés teve medo e pensou, certamente já todo mundo sabe. Certamente a coisa já é conhecida. Porque fofoca se espalha rápido, não é verdade? Já era assim lá no Egito, meus irmãos. Todo mundo já estava sabendo o que Moisés tinha feito. E o faraó, sabendo do ocorrido, procurou matar Moisés. Mas ele fugiu para longe do faraó, retirou-se para a terra de Madiã e sentou-se junto a um poço. E ali Moisés continua cuidando das ovelhas. E ele passa a sua velhice assim, até aparecer a experiência da sarça ardente. Entenderam aqui a história de Moisés? Qual que era o plano A de Deus então? Nasceu Moisés, filho hebreu, ele foi entregue no palácio pelas águas do rio Nilo, e quando o rio Nilo entregava alguém, os egípcios entendiam, o rio Nilo era um deus. Se veio esse filho através do rio Nilo, significa que o Deus Nilo me deu essa criança de presente, eu tenho que cuidar dela. Por isso que Moisés era muito bem cuidado, muito bem tratado, ele iria receber a herança legalmente do reinado dos egípcios, e assim ele iria libertar o seu povo. Só que daí não foi isso que aconteceu. O negócio que era para ser rápido, a gente atrapalhou, Moisés atrapalhou, e é assim que acontece na minha e na sua vida também, não é? A promessa é simples, é só a gente fazer isso. A gente faz isso, e Deus precisa dar todo um contorno para que a gente chegue no mesmo lugar que era só ir reto antes. Quantas e quantas vezes também acontece isso conosco. Então você entende que ao meditarmos a Bíblia, essa história de alianças, eu estou querendo mais do que dizer que essa aliança com Adão, essa aliança com Noé, essa aliança com Abraão, essa aliança com Moisés, essa aliança com Davi, na verdade, é uma continuação da aliança comigo. Eu sou Moisés. Eu tenho as mesmas infidelidades do que ele. E aí vem o plano B. Você entendeu o plano A, amém ou não? Agora vamos para o plano B, que é o conserto que Deus teve que fazer na história. E mais uma vez, para encurtar a história, eu quero pegar 4 pontos que você também já conhece. O primeiro é a sarça ardente. Moisés está lá, pastando. O que era pastar naquela época? Era um trabalho simples, cuidar de banheiro, fazer faxina. Certo? Moisés saiu do palácio do rei do Egito para se tornar um faxineiro, um cuidador de pasto. Isso que era, socialmente falando, aquela profissão. Certo dia ele estava lá cuidando do pasto, aparece a sarça ardente. O que é a sarça ardente? É uma árvore que estava pegando fogo, mas ela não se consumia. E
Moisés, vendo aquela experiência maravilhosa, ele tira as sandálias dos seus pés, entra ali e começa a se espantar. E aquela sarça começa a falar com ele. E Moisés pergunta o que é aquilo. E a sarça fala com ele dizendo: eu sou Deus, eu sou o Deus de Israel, e eu estou aqui para te levantar, para que você vá para o faraó e fale para libertar vocês. E aí Moisés vai lá e fala: mas como que eu vou chegar lá para o faraó? Imagina isso. Chegar para o faraó e dizer: liberta o meu povo, você está libertando mão de obra escrava. O faraó ia querer isso? Ficar no prejuízo? Não ia querer. Então, ele chega lá, mas como que eu vou falar? Eu vou em nome de quem? Porque eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses, os egípcios tinham vários deuses. E Moisés pergunta: quem você é? Em nome de quem eu estou indo lá falar? E Deus dá a resposta para ele: em nome de eu sou. Essa coisa é importante, presta atenção. A sarça ardente, Deus revela o seu nome. E aqui, ao mesmo tempo, ele revela que só ele é Deus. Quando ele diz eu sou, ele está dizendo: eu sou. O Deus Mun-Ra não é. O Deus dos egípcios não é. O Deus do bezerro de ouro não é. Apenas eu sou. E os outros não são. Eu sou o único Deus. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu sou um. É isso que Deus está falando. Ele se coloca como o único Deus. Isso aqui é fundamental. E ele também mostra o tipo de relacionamento que ele quer ter com a humanidade. O que acontecia? Eu queria ter plantação. Eu ia lá, criava um Deus, a minha imagem e semelhança, para que ele me desse plantação. E eu fazia esse Deus do barro, e a partir desse feito do barro, eu adorava esse Deus, para que eu recebesse algo dele, que é a plantação. Eu queria ter filhos, eu fazia Deus da fertilidade. Eu queria ter chuva, eu fazia o Deus da chuva e começava a cultuar esse Deus. Mas era um Deus feito à imagem e semelhança dos homens, para satisfazer as necessidades dos homens. E eu dava uma imagem, eu moldava esse Deus à minha imagem, e moldava com a minha mão pelo barro esse Deus. Deu para entender? Como é o relacionamento de Deus conosco? É o contrário. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e ele nos moldou no barro. Então, quando Moisés pergunta o nome de Deus, ele está querendo dizer: qual é o seu nome? Para que eu possa te dominar. Porque quando você sabe que o nome do Deus Sol é Mun-Ra, esse Deus começa a se submeter a você, porque você sabe o nome dele e agora ele te serve. Quando Moisés pergunta o nome de Deus, ele fala: eu sou, ele está dizendo: nessa relação não é você que me domina, sou eu que te oriento. Sou eu que vou te dizer o que você tem que fazer. Eu não sou um Deus que tem imagem. Entendeu? Eu não sou um Deus que tem nome, eu sou. Você tem que ser obediente a mim e não eu a você. Você tem que fazer a minha vontade e não eu a sua. Amém ou não? Isso é a experiência da sarça ardente. Depois, Moisés vai lá em nome do Deus eu sou, do Deus de Israel, e vai conversar com o faraó do Egito. Ele libera de cara? Não libera de cara. E aí Deus fala: então fala para ele que eu vou enviar 10 pragas. Então o segundo ponto dessa história de Moisés são as 10 pragas do Egito. E o que significam essas 10 pragas do Egito? Talvez você não saiba, mas cada uma dessas pragas vem para derrotar um deus egípcio. Por exemplo, um deus dos egípcios era o deus do rio Nilo. Lembra que eu falei que o rio Nilo era visto como um deus? Qual que é a primeira praga? O rio Nilo se torna sangue. E morre todos os peixes que estão ali, e toda a plantação, e todas as coisas, porque toda a agricultura que os egípcios tinham da sua riqueza vinha da agricultura proveniente do rio Nilo. Quando o Deus de Israel vai lá e faz as águas do Nilo se transformarem em sangue, o que ele está dizendo? Eu sou mais forte que o Nilo. Quando o Deus de Israel vai lá e faz a deusa da fertilidade pegar um monte de rãs e multiplicar um monte de rã, a ponto de desenfreadamente, ele está dizendo: eu sou mais que a deusa da fertilidade. Quando o Deus de Israel vai lá e olha para o Deus Mun-Ra, que eu falei, que é o Deus do Sol, e o Sol fica apagado por 3 dias, ele está dizendo: eu sou mais poderoso que o Deus Sol. Então, eu sou o único Deus, e eu sou mais poderoso do que todos os deuses que vocês cultuam. Se vocês não pararem e me cultuarem porque eu sou mais poderoso, vocês vão se lascar. E de fato se lascaram. Até chegar na última praga, que foi a morte do primogênito do faraó de Israel.
Ele tinha todo o poder do mundo, mas ele não teve poder para salvar o seu próprio filho, o seu filho primogênito. E aí ele se arrepende, vai lá, entrega e liberta o povo. No meio do caminho ele se arrepende, porque ele vê toda a mão de obra indo embora, imagina. Ele olha da janela, a mão de obra inteira indo embora. O que ele vai fazer agora para manter a produção? Ele se arrepende e manda os seus cavalos e cavaleiros irem atrás. E é nessa hora que Moisés abre o Mar Vermelho e depois se fecha e também se fecha com os seus cavaleiros e seus cavalos dos egípcios. E Moisés liberta o povo. Só que libertado o povo da escravidão externa do Egito e do faraó, começa a libertação de uma escravidão interna. Um povo que só sabe reclamar, um povo que tem fome, um povo que tem sede, um povo que quer matar Moisés, um povo que não obedece a Deus, um povo que Deus manda água, eles não acreditam, um povo que Deus manda pão, o maná, eles não acreditam. Um povo que Moisés bate na cabeça da serpente, ele transforma a serpente em espada, sei lá, em ouro. O povo não acredita. 40 anos, precisavam de semanas, vocês sabiam disso? Precisavam de poucas semanas para eles serem libertos e chegar na Terra Prometida. Eles levaram 40 anos. E assim também se dá conosco. Nós, não basta que a gente seja liberto das nossas escravidões externas. Nós temos uma escravidão interna que somente com oração, com fidelidade a Deus e o cumprimento dos mandamentos, nós conseguiremos nos libertar. E é por isso que Deus também dá as tábuas da lei, para que nós sejamos fiéis à nossa parte da aliança. Amém ou não? Então esses são os 4 pontos que eu queria que a gente meditasse sobre essa parte de Moisés. Tinha o plano A, Moisés não foi fiel. Veio o plano B, que se constitui basicamente da sarça ardente, onde Deus se coloca como o único Deus verdadeiro Deus de Israel. Depois vem as 10 pragas e a libertação do Egito, aonde cada uma das pragas mostra que Deus de Israel é verdadeiro perante aos deuses dos egípcios. Depois, nesses 40 anos, é preciso uma libertação interna, para que a gente não volte para a escravidão, porque também no deserto o povo falava, era melhor estar lá com os egípcios, lá nós estava apanhando, estava fazendo as coisas, mas tinha comida, tinha bebida, tinha pão, tinha tudo. Aqui Moisés tirou a gente para sofrer. Quantas e quantas vezes também somos nós assim? Nós somos libertos do faraó, somos libertos do pecado, de Satanás na nossa vida, e nós ficamos olhando para trás com saudade do pecado, com saudade da vida passada que nós tínhamos, porque lá era melhor, porque lá não precisava ir de terça-feira à noite rezar, porque lá eu não precisava fazer isso, lá eu podia fazer aquilo, lá eu podia fazer aquilo outro. Somos nós. Se não há uma conversão interna em nós, meus irmãos, não adianta Deus nos tirar de um lugar e nos colocar numa terra prometida. Ele precisa, no meio desse caminho, também tirar o pecado de nós. Ele precisa tirar o faraó de dentro de nós, o Egito de dentro de nós, e não só nos colocar numa nova terra. Deus quer sim te tirar do mundo e te colocar numa terra prometida, te colocar no céu, mas Ele também quer tirar o mundo de você, para que você entre no céu verdadeiramente. Amém ou não? E os 10 mandamentos é exatamente a nossa parte da aliança. A palavra de Deus lá no livro de Êxodo 19, no versículo 5 e 6, vai dizer isso. Se vocês guardarem as minhas palavras, vocês serão uma nação de sacerdotes e uma nação consagrada. O que é uma nação consagrada? É uma nação separada. Uma nação eleita, uma nação escolhida no meio de uma raça, de um povo pecador, que não quer seguir a vontade de Deus. Amém? Agora, como eu falei, seria um pouco difícil, eu estou tentando dar o meu máximo, dê o seu máximo aí também. Vamos para falar agora o que aconteceu de Moisés até Davi. Se eu resumir de Abraão até Davi, até Moisés, e deu 400 anos, agora nós estamos falando de mais 500 anos. Então eu estou fazendo uma pregação de mais ou menos 1000 anos para vocês em 30 minutos. Então tenham paciência comigo e fica de recomendação para vocês a leitura do livro A Bíblia Explicada. É muito interessante, onde cada um desses aspectos que a gente não tem conhecimento nas Sagradas Escrituras, esse livro pode nos ajudar muito a pegar as Sagradas Escrituras. Agora, no ano de 2026, você pode fazer o plano de ler a Bíblia no ano inteiro, entendendo muito melhor essa questão das alianças, tá bom? Então Moisés ele tinha uma missão. Qual era a missão? Conduzir o povo do Egito à Terra Prometida. Mas Moisés ele não entra na Terra Prometida, ele morre antes de entrar na Terra Prometida. Quem entra na Terra Prometida é Josué. Então se você pega o próximo livro da Bíblia aí, tem o Pentateuco, que são os primeiros livros, depois vem
Josué, que é justamente a entrada na Terra Prometida. O nome Josué em hebraico quer dizer Yeshua. Sabia disso? Que também é o nome de Jesus. Isso é um simbolismo. Moisés, ele não cumpriu a sua promessa de entrar na Terra Prometida com o povo. Mas Yeshua é aquele que vai cumprir a sua aliança e vai fazer o povo entrar na Terra Prometida, como Josué fez. Agora Jesus vem e faz a gente entrar não na Terra Prometida que mana leite e mel, que é Canaã, mas a Terra Prometida do céu, da eternidade, nos libertando das mãos do faraó, que é Satanás. Existe essa analogia nas Sagradas Escrituras. Então Josué vem, entra lá, e o povo, como sempre, Deus faz aliança, mas ele esquece de combinar com o povo. E o povo, mais uma vez, desobediência. É só naquela época, hoje não acontece mais. Mas era desobediência, tribulação, infidelidade nas alianças. Deus falava para o profeta fazer tal coisa, o profeta falava para o povo, na hora que chegava lá o povo estava adorando bezerro de ouro de novo. E uma infidelidade atrás de outras infidelidades. E o povo começa a eleger juízes. E aí também na Sagrada Escritura vem a época dos juízes. Juízes são aqueles que começam, em nome de Deus, a julgar para colocar ordem naquele negócio. E o povo começa a perceber, juiz não funciona. Porque não está dando certo, mesmo assim. E aí eles decidem, nós temos que eleger um rei. Aí vem Davi. Então o último juiz é Samuel. Josué é Samuel. Aí depois vem Davi, que é o primeiro rei de Israel. Na verdade, ele é o segundo, porque o primeiro é Saul. Saul é eleito pelo povo, só que ele se envaidece, ele tem um problema de caráter muito grave, ele começa a dar trabalho e o povo fala, não vai dar também. Porque enquanto os juízes eles eram eleitos pelo povo para julgar durante a sua vida, os reis eles eram eleitos uma vez, o rei ele era eleito uma vez, e a partir daquele momento a sua descendência que governaria Israel. Essa era a diferença. Os juízes eram eleitos durante a sua vida, depois que eles morriam, elegiam outro juiz. Agora eles precisavam escolher uma descendência de uma pessoa que serviria uma dinastia para Israel. E eles escolhem em Saul primeiro, depois vem Davi. Então pega comigo para a gente ler mais uma vez. 1 Samuel, no capítulo 16, nós vamos ver a vocação de Davi. Olha onde você já está na Bíblia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 em seguintes. Primeira Samuel, capítulo 16, do 1 ao 13, vai dizer o seguinte. O Senhor disse-lhe, até quando chorarás tu, Saul, tendo eu rejeitado da realeza de Israel? Enche o teu corno de óleo. Vai, envio-te a Jessé de Belém, porque escolhi um rei entre os teus filhos. Samuel respondeu, como hei de ir? Se Saul souber, ele me matará. O Senhor disse, levarás contigo uma novilha, e dirás que vai oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te mostrarei o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu mandar. Fez Samuel como o Senhor queria. Ao chegar a Belém, os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro inquietos. É de paz a tua vinda? Perguntaram. Sim, disse ele. Vem oferecer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos para a cerimônia. Ele mesmo purificou Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. Logo que entraram, Samuel viu Eliabe e pensou, certamente é esse o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe, não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Jessé chamou Abinadade e fê-lo passar diante de Samuel. Não é tampouco esse, pensou Samuel, que o Senhor escolheu. Jessé fez passar Osama. Não é ainda este que escolheu o Senhor. Pensou Samuel. Jessé mandou vir assim os seus 7 filhos diante do profeta, que lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum deles. E ajuntou, estão aqui todos os teus filhos? Resta ainda o mais novo, confessou Jessé,
que está pastoreando as ovelhas. Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos poremos à mesa antes que ele esteja aqui. E Jessé mandou buscá-lo. Ele era louro, de belos olhos e de formosa aparência. O Senhor disse: vamos, unge-o, é ele. Samuel tomou o corno de óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel, porém, retomou o caminho de Ramá. Até aqui, palavras do Senhor. Graças a Deus. Agora pode fechar suas sagradas escrituras. Como o tema do nosso encontro diz, Deus vê o coração. Davi era um dos filhos de Jessé e ele nem foi lembrado de ser chamado na hora, porque ele era o mais novo, ele era o mais pequeno, ele era o mais bonitinho, ele era o mais franzino, e ele estava fazendo o quê? Cuidando do pasto, que como nós vimos anteriormente, era uma função simples de ser feita, certo? E a palavra Davi em hebraico, como nós vimos que Moisés é aquele que vem das águas, Davi quer dizer o amado. Olha que bonito isso. Davi é o amado e, de fato, ele é o homem segundo o coração de Deus. Não há no Antigo Testamento um homem mais importante do que Davi. Pensamos que o mais importante do Antigo Testamento é Moisés. Mas Moisés, ele é citado 900 vezes na Sagrada Escritura só nos 5 primeiros livros. Depois, ele é citado muito menos. Davi, durante todo o Antigo Testamento, é citado mais de 1000 vezes. Ele a aliança do Antigo Testamento é com Davi, o rei de Israel. Quando Jesus é anunciado pelo anjo Gabriel a Nossa Senhora, ele fala, né, que ela é da descendência de Davi. É esse trono que é passado, e ela sabia o que isso significava. Então Davi se tornaria o maior rei de Israel jamais visto, e não só de Israel, mas de toda a terra. Nunca houve em todos os reinos desse mundo, e eu estou dizendo todos mesmo, Napoleão, todos os reinados desse mundo, não houve um que foi maior do que o de Davi. Tanto no quesito de vitórias, politicamente falando, de guerras, de extensão. Davi, ele foi extraordinário politicamente falando e, de fato, era um ungido de Deus. Ele era ungido pelo Espírito Santo. Ele foi um hábil guerreiro, como eu falei. Ele unificou as 12 tribos de Israel, que estavam todas dispersas pela escravidão do Egito. E ele colocou Jerusalém como a capital de Israel. E isso foi fundamental. Toda vez que você vir falar de Jerusalém, você tem que lembrar que foi Davi que colocou Jerusalém como a capital política do reinado de Israel. Era uma cidade totalmente estratégica para as finalidades. E também Davi era um exímio sacerdote. Ele era um rei, um sacerdote, um profeta. E como sacerdote, liturgicamente falando, a primeira coisa que ele manda fazer, ele coloca Jerusalém como capital e manda trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, porque ali agora era a casa de adoração do povo. Era a sede onde o povo iria adorar Deus, porque a Arca da Aliança era como se fosse o sacrário. Era a presença de Deus no meio do povo. E ele cria, então, esse lugar para a Arca ficar e ser adorada pelo povo. É por isso que Deus o chama de homem segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. Tá bom? Até aqui estão beleza? Estão comigo? Só que Davi foi fiel? Mesmo com tudo isso, Davi não cumpre a sua parte da aliança. Não vou me delongar muito mais, mas basicamente Davi, no seu reinado, na sua unção de Deus, apoderado do Espírito Santo, Davi, ele acaba traindo a aliança. E traindo a aliança com quem? Com a mulher, Betsabeia. Imagina, Davi da sacada do palácio. Ele olha lá embaixo no rio, tem uma mulher tomando banho pelada. Davi olha e fala, quem que é? Ele quer saber quem que é aquela mulher. Problema, a mulher é a mulher do melhor amigo dele, Urias. Davi tá larico ainda. Ele olha para aquela mulher e deseja aquela mulher no seu coração. E Urias era o oficial, o capitão do exército de Davi. Onde que Urias estava? Na guerra, lutando pelo seu rei. E a mulher dele ali. Davi olhou para ela. Ela não olhou para Davi porque ela estava lá embaixo. Mas mandaram buscar. Porque o rei quer falar com você. O que você faz? Você vai, não vai? E ali eles dormem. E Davi acaba engravidando Betsabeia. Você acredita nisso?
Causos de família. 2 Samuel, capítulo 11, conta essa história. Aí Davi, ele tem uma grande ideia. Ele falou, nossa, agora... Ele tenta de tudo que Urias volte da guerra e durma com Betsabeia para quê? Para dizer que o filho é dele. Não dá certo. Urias fala, eu não vou... Olha só, imagina você falar isso pro seu amigo. Cara, volta para cá, sua família está precisando de você. Eu não vou deixar o meu exército aqui e não vou deixar o rei sozinho. Eu preciso lutar por você, Davi. E o Davi em casa com a mulher dele. Gente. E aí Davi fala, e o cara não vai voltar, não vai ter como, nós vamos ter que ter outra ideia. O que Davi faz? Então Urias faz o seguinte, vai lutar contra tal pessoa desse jeito, desse modo, e só leva tantas pessoas. Mas Davi, não vai dar certo. Você é tão inteligente, você não está vendo que não vai dar certo? Faz o que eu estou falando, eu sou teu rei. O que acontece com Urias na guerra? Morre. Aí Davi pode desposar Betsabeia para ele sem ter a culpa do adultério. Imagina isso, gente. Esse é o homem segundo o coração de Deus, você acredita? E acontece isso. Essa é a história de Davi. Ele não cumpre a sua parte da aliança. Só que é exatamente isso. Quando você vai se confessar, o padre fala para você o quê? Reza o Salmo 50. Quem aqui confessa com frequência sabe. Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Eu fiz o que é mal aos vossos olhos. Quem que escreveu esse salmo? Davi. Depois do quê? Depois desse pecado contra Betsabeia. Então, de novo, mais uma vez aqui a história se repete. Do mais profundo da sua escravidão, do mais baixo do seu pecado, um rei clama a Deus e é ouvido. Não há fundo tão profundo que as mãos do Senhor não possam nos alcançar. Desde que nós, como São João Paulo II fala, o santo é o pecador que não desiste. Mesmo nas nossas infidelidades, Deus carrega sobre si as nossas infidelidades. Isso não deve ser motivo óbvio para a gente viver uma sem-vergonhice com Deus e viver no pecado. Mas é justamente do mais fundo da nossa humilhação que Deus pode se encher no nosso coração. Quando nós já estamos cheios de nós, eu sou bom, eu sou ungido, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou de Deus, nessa hora você não precisa de Deus. Você já é o bonzão. Não é verdade? Agora, quando nós estamos lá embaixo, quando nós só temos a nossa podridão, é nesse momento que Deus quer a nossa oração, porque aí nós nos esvaziamos de nós e podemos nos preencher de Deus. Para finalizar, já conectando esse encontro com o encontro da próxima semana, que vai ser o nosso último encontro do ano, e aqui eu finalizo, prometo. 2 Samuel, capítulo 7, do 12 ao 16, não precisa nem pegar, deixa que eu leio para você. Olha o que Deus vai prometer a Davi, a aliança que Deus faz com Davi, Davi quebra. Nós estamos no capítulo 7, no capítulo 11, Davi já quebrou tudo. Capítulo 7, 2 Samuel, versículo 12, vai dizer o seguinte: quando chegar o fim dos teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti a sua posteridade, e aquele que sairá das suas entranhas, e firmarei o seu reino. Ele me construirá um templo, e firmarei para sempre o seu trono real, e serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Quem que é essa pessoa? Jesus. Por isso que nós cantamos Jesus, filho de Davi. E ali, nesse momento, Deus promete na descendência de Davi, nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele que vai finalmente cumprir a aliança perfeitamente, coisa que nenhum dos outros conseguiram e que nós não conseguimos ainda hoje. Então coloque a mão no seu coração, para a gente encerrar esse momento